percebeu que cada idioma tem o seu ritmo? Não é desse ritmo que eu tô falando. Mas cada idioma tem uma velocidade, um jeito, e às vezes, quando a gente está aprendendo um novo idioma, esse ritmo acaba se tornando difícil da gente entender. A gente escuta e não entende muitas vezes o que a gente está escutando, ou quando a gente vai falar, a gente não soa tão natural, porque a gente é apegado ao ritmo da nossa língua materna. E isso é totalmente natural. Então hoje eu vou falar contigo sobre o primeiro passo para a sua fala ficar mais fácil de entender, mais clara. Não vamos falar aqui de perder sotaque nem nada disso, até porque, para mim, sotaque é motivo de orgulho. Se você tem um sotaque, quer dizer que você sabe mais de um idioma. Quer dizer que você saiu da sua zona de conforto para fazer algo novo. E isso não é motivo de vergonha, isso não é nada para você esconder. A gente vai falar aqui das stress syllables, as sílabas tônicas. Mas eu digo que é só o primeiro passo, porque o segundo grande passo são as stress words, ou seja, as palavras que ganham ênfase numa frase. Mas isso fica para outro vídeo. Vamos lá para as stress syllables. Né? O que é a sílaba tônica? É a sílaba que a gente dá mais ênfase quando a gente fala. Por exemplo, a gente fala ônibus. Então a primeira sílaba é a tônica, ônibus. A gente não fala ônibus e nem ônibus. E no português muitas vezes a gente tem a ajuda do acento, né? Igual a gente tem aí em ônibus. Mas tem outras palavras como janela. Eu não falo janela nem janelar. Present significa apresentar. Então present, presente. Present, apresentar. Imagina a salada que não faz se você confunde essas duas palavras, né? Outro exemplo meio clássico, assim, de mudança de significado que é ainda mais extremo, é com a palavra elementary. Elementary tem a stress syllable na segunda. Repete comigo. Elementary. Elementary quer dizer básico ou primário. Agora, se a gente coloca a sílaba tônica no lugar errado e fala, por exemplo, elementary, o som das letras, o som das sílabas são iguais, mas se eu dou ênfase em elementary, parece que eu tô falando a lemon tree, uma árvore de limão. Uma coisa completamente diferente. A gente vai de básico ou primário, elementary, para a lemon tree, uma árvore de limão. Imagina a confusão na conversa, né? Então é por isso que as stress syllables são muito importantes. Como que você acha que é a pronúncia dessa palavra aqui? Será que é comfortable? Não é comfortable, gente. The book is on the table. Mas the couch não é comfortable. É comfortable. Comfortable. A gente coloca a sílaba tônica na primeira sílaba. Então, comfortable. The couch is comfortable. O sofá é confortável. Outro exemplo, essa palavra aqui. Essa você conhece com certeza, né? Como que a gente diz ela? Beautiful. Beautiful. E aí a gente tem uma coisa muito legal das stress syllables, é que quando a gente quer exagerar, né, quer dar aquela enfatizada na fala, a gente pode alongar ainda mais a stress syllable. Então se eu quero falar que o pôr do sol foi lindo, eu vou falar the sunset was beautiful. Eu alongo a stress syllable, né? E vamos para essa palavra aqui. Como será que a gente pronuncia? Será que é below ou below? Essa é a palavra below, que significa de baixo. E aqui a gente tem uma dica, né? Que quando a gente tem uma preposição com duas sílabas, é a segunda sílaba que recebe a ênfase. Então, below, a mesma coisa com inside ou com before. É a segunda sílaba que é mais importante. Inside, before. Bom, mas daí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou saber pela escrita qual que é a sílaba tônica, como que eu vou saber como que pronuncia a palavra? A gente tem algumas regrinhas para te ajudar, só que tem que ter em mente que elas têm várias exceções. Então a regra de verdade é você ter bastante contato com o idioma, um pouquinho a cada dia, para você pegar o jeito, para se tornar algo natural para você. Essa é a meta. Então, um pouquinho de inglês a cada dia vai tornar mais claro. Então, eu vou te dar 3 dicas para te ajudar, mas antes a gente tem que lembrar que no inglês a gente separa as sílabas por som, não pela escrita, tá? Então, é diferente do português. O que importa é o som e não a escrita. Mas como assim? Pega essa palavra que a gente viu agora há pouco, inside, que significa dentro. Inside. Quantas sílabas, né? Olhando para essa palavra escrita, quantas sílabas você acha que ela tem? Você pode pensar que são 3, mas na verdade são apenas 2, porque eu tenho só 2 sons. In, side.
inside, 2 sílabas. E essa palavra aqui, sail, parecem 2 sílabas, né? Mas é só uma, porque é só um som e acabou. Um som nessa palavra. Sail. A mesma coisa acontece com o make. Parecem 2 sílabas, né? Mas é uma sílaba só. Outro exemplo, fridge, geladeira. Só uma sílaba. E dome, domo, parecem 2 sílabas, mas é só uma, porque tem só um som. Make, um som. Fridge, um som. E dome, um som. Agora a gente pode começar com as nossas dicas. A primeira é, nos verbos com 2 sílabas, é a segunda que vai ser a stress syllable. Então repete comigo. Begin, become, project, record e believe. A segunda dica é que as palavras terminadas em LY ou ER, elas vão ter ênfase na primeira sílaba. Por exemplo, suddenly, carefully, lovely, bigger, longer, manager, teacher. Então, tá aí na primeira sílaba a stress syllable. E a terceira e última dica que a gente vai falar hoje é que os adjetivos com 2 ou mais sílabas também têm a stress syllable na primeira. Então, né, a palavra que a gente viu lá no começo, beautiful. Mas a gente tem que ter cuidado aqui porque essa é uma daquelas dicas, aquelas regrinhas que tem várias exceções. Então, vamos falar alguns exemplos. Outra palavra que a gente viu lá no início, comfortable. E complicated. 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 A Avril Lavigne já ensinou essa pra gente, né? Vamos para o próximo exemplo, que é wonderful. Maravilhoso. Wonderful, né? A primeira sílaba. Wonderful. Mas então, né, qual que é a importância das stress syllables? Você falar de maneira mais clara. Mas ela também é uma mão na roda para você estudar bem. Então imagina que você estudou lá várias palavras uma noite e daí você vai voltar dali a 3 semanas para olhar de novo aquele conteúdo. Daí você não consegue lembrar como que se pronuncia aquelas palavras, porque elas estão apenas escritas ali. Você pode fazer uma consulta online? Pode, mas não é mais fácil se só de ler você já saber como que fala ela? Se você, toda vez que anotar uma palavra nova, né, se você é o tipo de aluno ou aluna que curte fazer anotações, você sublinhar a stress syllable, você já vai estar aí com 60% do caminho andado, você já vai lembrar como que diz essa palavra. Imagine comfortable. Se você lembrar que é comfortable, que a primeira sílaba é a stress syllable, a chance é muito grande de você lembrar de cara de como que é a pronúncia daquela palavra. Então, quando você estiver estudando, sempre anota as palavras sublinhando a stress syllable para você lembrar como que diz essa palavra no futuro, aí daqui várias semanas, quando você voltar para esse material. Então, o recado final é que não adianta você tentar decorar todas as regras, porque como eu falei, elas têm várias exceções. O que é importante é você ter um pouquinho de contato todo dia com o inglês, beleza? Daí você vai pegar o jeito, vai se tornar mais natural. E a meta é que você nem tenha que pensar nisso, que seja algo completamente natural para você. Conta para mim aqui nos comentários se você gosta de fazer anotações quando você está estudando. E se você curtiu, curte o vídeo aqui, compartilha com seus amigos e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ok? Então manda lá para os amigos que vão curtir essa dica, beleza? See you next time, take care, bye bye!